Irmãos, abram, por gentileza, a palavra de nosso Deus em Ruth, capítulo 3. Faremos uma leitura do capítulo inteiro. Com tristeza, digo que é a penúltima mensagem de um livro tão encantador. Tem sido para mim maravilhoso contemplar esse texto, essa mensagem. Tem sido uma bênção para mim poder ver a mão da providência de Deus e o cuidado com uma família. Espero que esteja abençoando a sua vida também, meu irmão. Você que está aqui, você que está em casa. A gente abre a Bíblia, então, em Ruth, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará, enquanto não resolver essa questão. Vamos ao Pai em oração? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela leitura maravilhosa e edificante da sua palavra. Pedimos, Senhor, pela atuação do teu Santo Espírito, para que possa, Senhor, em nome de Cristo, revelar-nos, Pai, a tua mensagem. Abre, Senhor, a nossa mente, nos faz compreender, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer transmitir para nós, que somos teu povo. Abençoa-nos, Deus. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, aqui estamos diante de um momento singular. Eu tinha dito que entre o capítulo 1, ele se passa num par de tempo, né? A gente não consegue ali definir, mas passa-se bastante tempo, uma vez que vemos Elimeleque e sua família sair da região de Belém e ir até Moabe, fica lá cerca de 10 anos, ele vem a óbito, seus 2 filhos vêm a óbito, Noemi volta para Belém com Ruth, ali então o contexto do primeiro capítulo. Então, são longos anos que se passam no capítulo 1. No capítulo 2, nós temos tudo que acontece em um dia.
Apenas ali no final do verso 23, no capítulo 2, é que a gente descobre que tem uma passagem de tempo. Diz assim o capítulo 2 de Rute, verso 23. Assim ficou Rute com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ou seja, aí nós temos uma duração, aí uma passagem de tempo de cerca de 2 meses. Era o período ali para fazer essa colheita. Agora, no capítulo 3, nós temos um novo momento de tempo. Não sabemos quanto tempo se passa desses 2 meses para cá, pode ter sido logo em seguida ou não, mas percebemos que a passagem de tempo ela é perceptível porque nós sentimos no verso 11 do capítulo 3 que as virtudes de Rute são conhecidas pela cidade inteira. Então, é notório que durante um tempo se passou para que agora a reputação de Rute tenha sobreposto a sua herança cultural. Eu já havia dito para os irmãos que Rute, por ser moabita, provavelmente era compreendida como uma bruxa, uma pagã. Então, é normal que houvessem suspeitas ao seu respeito. Mas agora, quando lemos o capítulo 3, o verso 11, ela parece ter uma boa conduta. O capítulo 2 também tem exemplos de boa conduta. Boaz fala para ela como tem sido notório o cuidado que ela tem com a sua sogra. Então, percebemos aqui um novo momento na história de Rute. É interessante notar que Noemi, logo no primeiro verso do capítulo 3, ela parece estar trabalhando com certa engenhosidade. A mulher que disse que não havia mais esperança no capítulo 1, parece que volta a sorrir e sonhar. Ela planeja, ela está preocupada agora com o futuro, o que antes ela dizia que não havia, porque não tinha esperança. É interessante pensar sobre essas coisas. Mas, bem, apenas a título de introdução, quero dizer algo para os irmãos sobre o meu respeito. Eu não sei os irmãos, mas eu gosto muito de chuveiro forte. Gosto muito, aquela água forte que vem, que parece que vai limpar até os meus pecados. Eu adoro um chuveiro forte assim, para a gente tomar um banho, eu acho maravilhoso. O interessante é que o meu chuveiro de casa, ele não é tão forte assim. E quando voltamos do Rio de Janeiro, a última vez que fomos visitar os nossos pais, o chuveiro apresentava ali muitos problemas, ele não estava funcionando, e como eu não entendo muito da questão, não sabia dizer o porquê, e hora desarmava, e não era o disjuntor que era relacionado, e eu não conseguia encontrar a solução. Entrei em contato com o nosso pastor, ele passou o telefone do nosso irmão Wilson. O irmão Wilson se predispôs a ir até lá em casa, e parece que só a presença dele já fez o chuveiro começar a funcionar, porque eu fiquei falando para ele, olha, está acontecendo isso, chuveiro funcionando, está acontecendo aquilo, e o chuveiro funcionava. E eu ficava com aquela cara de tapado, né, mas parece que só a presença do irmão Wilson já fez aí o chuveiro começar a funcionar. Mas ele ainda assim deu uma olhada geral no nosso chuveiro para nos ajudar, e ele tirou alguma coisa do chuveiro, que eu não sei dizer o que é, meus irmãos, mas ele tirou uma pecinha, não sei, fez toda a diferença. Agora é um rio que corre, uma cachoeira abençoada ali. E enquanto ele trabalhava, e depois que eu pude ali usufruir o fruto, né, da sua bondade, eu notei que a boa conduta dele sobre o trabalho e o conhecimento que ele tinha de sua própria função me pareceram fundamentais para que ele solucionasse ali o meu problema. E fico pensando sobre isso. Naquele dia, o nosso irmão foi o meu meio de graça para tomar um banho bom. E fico pensando, como nós temos edificado os nossos lares? Temos tido uma boa conduta em nossa casa, em nosso lar? Temos os conhecimentos necessários para zelar pelo nosso lar? E quando tudo vai mal, quando estamos aflitos, qual tem sido o nosso meio de graça? É importante pensar sobre isso. E aqui, nesse capítulo,
veremos algumas direções, algumas instruções quanto à edificação da nossa casa, do nosso lar. Você deve ter notado, mas o que o capítulo 3 apresenta é a construção de um noivado, de um casamento. E os irmãos sabem que eu gosto de um romance, eu gosto de casamento. Eu acho isso maravilhoso. Estamos vendo, então, a construção de um lar. E como devemos edificá-lo? Penso que a Bíblia nos ensina. E o capítulo 3 tem informações importantes, relevantes, para que possamos edificar o nosso lar. Olha comigo, do verso 5 ao 6, acho que aqui podemos usufruir algumas coisas. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra tinha lhe recomendado. E a primeira coisa que eu quero, meus irmãos, ressaltar é que se você pretende edificar o seu lar, se você pretende cuidar e zelar pelos seus, e se lhe falta conhecimento, precisamos ouvir bons conselhos. Primeira coisa, ouça bons conselhos. Geralmente, eles vêm dos mais experientes. Às vezes a gente tem ali o costume de pegar conselhos com pessoas inexperientes. Não entendo isso, mas a gente tem esse costume de fazer. Se você começa um novo trabalho, vai iniciar, então, em um novo emprego, certamente, alguém que não trabalha ou que não tem interesse no assunto, não pode ser alguém que te dará bons conselhos. É importante sabermos onde vamos pegar esses bons conselhos. No livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, eu lembro que logo nas primeiras páginas um momento me marcou. A história ali do livro é sobre como você ganhar dinheiro, como você cuidar, né, do caso das suas finanças. E o autor ele utiliza ali essa figura de linguagem do pai rico, pai pobre, para poder contar sobre a sua história e tentar dar direções ali sobre finanças. Ele fala que desde pequeno ele e um amiguinho tentavam aprender sobre como ganhar dinheiro. E eles achavam, na inocência infantil da criança, de que se eles pudessem pegar um monte de cobre e formar e poder achatá-las em forma de moeda, eles teriam dinheiro. E aí, então, eles poderiam comprar coisas. Eles achavam que estavam fazendo dinheiro daquela forma. E aí, eles foram orientados que aquilo ali certamente não traria benefício, mas que eles poderiam aprender a ganhar dinheiro. E as duas crianças vão até o pai de um deles e pedem: você pode me ensinar a ganhar dinheiro? E aí é curioso, porque o homem parece que é dono de restaurantes, ele tem ali algumas lojas, e ele diz o seguinte: muitos empregados já me pediram aumento, muitos amigos já me pediram dinheiro emprestado, mas nunca ninguém me pediu para ensinar a ganhar dinheiro. E a pergunta que eu faço e que observo a partir daqui é: qual tem sido o nosso referencial de orientação? Em quem nós temos nos espelhado para nos orientarmos? Importante pensar nisso. Quando a gente pensa em casamento, em nosso lar, será que a gente olha para as novelas? Será que a gente olha para os livros de romance? Será que a gente olha para as histórias tidas como histórias de sucesso? Para onde olhamos? Qual tem sido nosso referencial para reproduzir em nossas vidas? E assim termos um lar edificado e abençoado. Qual tem sido o nosso referencial? Veja comigo Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Nosso Senhor Jesus tem algo interessante a nos dizer. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21.
Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 6, verso 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu entendo, meus irmãos, aqui, que para compreender as palavras de Cristo, parece que a chave é a palavra tesouro. Ele diz que não devemos acumular tesouros na terra, e sim nos céus. Mas que tesouros são esses? Me parece que o que Cristo nos propõe é uma reinterpretação ou uma ressignificação do que nós entendemos como tesouro. E aí, ele termina com essa frase: onde está o seu tesouro, provavelmente é onde está seu coração. Então, cuidado com o que você julga como importante. Dependendo do que seja, seu coração, ele pode ser um coração bem orientado, um coração mal orientado. Dito isso, quero que a gente pense novamente nas palavras de Noemi sobre o que fazer para Ruth, ou melhor, o que movimenta Noemi a agir. No verso 1 do capítulo 3, a gente entende na fala de Noemi que o que movimenta ela a agir parece que é um cuidado. Note, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. As palavras de Noemi e o conselho de Noemi parece que vem de um lugar de bondade. Ela está preocupada com a segurança de Ruth e com a sua felicidade. E é engraçado que quando nós somos crianças, temos dificuldade de ouvir conselhos e direções de nossos pais. Provavelmente fruto de uma natureza adâmica, não é verdade? A gente sofre os efeitos do pecado de Adão. E aí, parece que qualquer figura de autoridade, a nossa primeira ação é rejeitá-la, em vez de ouvi-la. Precisamos fugir disso. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, para que possamos usufruir o melhor dos conselhos, dos bons conselhos que nós temos. Se você quer saber como ter um casamento duradouro, não pergunte para alguém que se separou. Provavelmente ele não vai ter muitas coisas boas a te dizer. Pergunte para alguém que tenha bons anos de casado. Não é verdade? Talvez nossa irmã Zenilda não saiba aí dos passos da moda de dança. Dependendo da dança, é melhor nem dançar. Mas ela certamente sabe como zelar por um casamento. Irmão Augusto, que está em casa, que o diga. Não é verdade, meu irmão? Bom, percebo que lar e felicidade, essas duas palavras, há um certo tempo atrás, já foram sinônimas. Hoje em dia parece que não são. Parece que lar e felicidade são duas palavras destacadas, não estão mais próximas ou não são sinônimas. E eu creio que o sucateamento ou a depredação, essa má visão que as pessoas têm da instituição do casamento, vem de uma série de maus exemplos, de maus comportamentos. Homens e mulheres têm tornado seus lares inseguros ou infelizes para os seus cônjuges. Não é assim que crente se comporta. Não é assim que nós devemos nos comportar. Eu já disse aqui, certa vez, que o sentido primeiro do casamento não é a minha felicidade. E a gente tem, às vezes, esse problema. A gente casa cheio de expectativas, querendo suprir no nosso cônjuge todas as nossas necessidades. Não é para isso que o casamento foi criado em primeiro lugar. É claro que, num sentido geral, o seu cônjuge te completará. Mas o primeiro motivo pelo qual a instituição casamento foi criada é para que compreendêssemos a relação de Cristo com a sua noiva. Então, quando um bom marido zela pela sua esposa, a nossa interpretação de cristãos deve ser: se esse homem cuida dessa mulher desta maneira, quanto mais Deus cuida de nós, seu povo. Quando nós olhamos para uma mulher que se dedica e zela pelo seu marido, o nosso pensamento deve ser: é assim que nós, noiva de Cristo,
precisamos nos comportar quanto ao nosso Senhor Deus. Esse é o sentido primeiro do casamento. Veja Efésios capítulo 5, se não me falha a memória. É lá que você encontrará boas direções sobre casamento. Bom, um exemplo que gostaria de dar para os irmãos é que ontem, segure seu riso, por favor, eu fui tentar aprender a andar de patins, junto de minha esposa. Ela já tinha andado quando criança, ela queria andar de patins, e eu pensei, ok, vamos tentar. Quando botei o primeiro patins ali no pé esquerdo, senti, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Minha esposa se levantou, teve ali certa dificuldade, e minha primeira ação foi, eu vou tirar esse patins. Eu tirei o patins e a gente se dedicou ali a ela recobrar as suas lembranças para reaprender a andar de patins, e talvez com isso ela me ensine aí, vamos ver o que vai acontecer. E passei ali a manhã orbitando em volta dela, para que ela não caísse, e correndo atrás dela, para que nada acontecesse de mal com a minha esposa. E em dado momento, ela perguntou para mim, você não está se divertindo, né? Está sendo chato para você está cansado, né? A minha resposta foi, você não imagina, você nem imagina o quão divertido está para mim. Você não pode imaginar. Por quê, meus irmãos? Nós precisamos entender e investir nos nossos casamentos. Precisamos entender que a alegria do nosso cônjuge é a nossa alegria. Vê-lo, o nosso parceiro, feliz, isso deve causar em nós felicidade. Ponto final. É só por isso. Não se engane, quando Cristo morreu na cruz não foi pesado para ele. Foi duro, é claro. Sofreu, certamente. Foi terrível, com certeza, pois foi o único momento da história em que Deus Filho separou-se de Deus Pai. Nós não sabemos o que é isso, porque não há um dia em que o Senhor não derrame graça sobre as nossas vidas, ainda que aquilo que chamamos de graça comum, que é o vento, o sol sobre a vida de todos nós, mas não há um dia sem que o Senhor derrame graça sobre nós. Quando Cristo foi para a cruz, ele não foi chateado. Quando eu digo pesado, é essa expressão que eu quero que você compreenda. Cristo não foi contrariado à cruz, ele foi satisfeito, sabendo o resultado do seu trabalho. Portanto, devemos estar felizes e cuidar da felicidade do nosso cônjuge. Um lar seguro e feliz, em muito glorifica a Deus e serve ao seu soberano propósito. Vide Atos capítulo 18, na vida de Áquila e Priscila. Um casal que nos é apresentado em apenas um capítulo, mas que transmite uma coerência, uma equivalência, uma unidade tão profunda que parece que um é o outro e nada mais. Quando Paulo vai falar com Áquila e Priscila, é sempre os dois juntos, como se entre eles não houvesse nada que os desassociasse. E um casal unido, coerente, serve muito para a glória de Deus. O jovem Apolo, um rapaz poderoso em palavras, precisava ainda conhecer os caminhos de Cristo. Áquila e Priscila, foram fundamentais para preparar aquele jovem, para que ele pudesse pregar com ousadia e defender a fé de Cristo. Não fosse Áquila e Priscila, Paulo talvez não teria onde ficar. E foi na casa deles que eles ficaram. Quando Paulo precisou seguir viagem e ir para Éfeso, Áquila e Priscila foram com ele. Em momento nenhum, na Bíblia, quando é tratado desse casal, há uma dissociação entre eles. E Áquila para cá e Priscila para lá. Não. Existe uma unidade nesse casal. E a unidade atende aos propósitos de Deus. Lembre-se disso. Ruth ouviu o conselho de sua sogra. Ela disse, farei exatamente o que você mandar. Nós veremos o resultado dessas palavras de sabedoria.
versos 7 a 15, próxima informação e que acho relevante para que tenhamos uma boa conduta em nosso lar, para que edifiquemos o nosso lar, é que justamente ter uma boa conduta é imprescindível. Veja comigo, verso 7 a verso 15. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Rute aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se a ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Rute, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade ainda é maior do que o do primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso, disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois voltou para a cidade. Uma boa conduta é fundamental para um lar cristão, para a edificação de um lar cristão. Em certa ocasião, me lembro de uma conversa que tive com um pastor e ele comentou sobre um problema que ele teve que lidar em sua igreja. Ele recebeu um outro pastor de outra igreja que veio até ele e trouxe para ele um problema grave. Parece que um membro de sua igreja, casado, estava tendo um caso com uma mulher de outra igreja, desse pastor que veio até ele, casada também. Ambos casados e que estavam em adultério. Os pastores, o primeiro pastor, quando tomou conhecimento, foi até o pastor do homem e juntos eles pensaram em como deveriam lidar com essa situação. Bom, eles conversaram com esse casal que não deveria ser, aplicaram disciplina, instruíram, exortaram, fizeram tudo que podiam e que estava debaixo da graça, da autoridade ou da direção de Deus. A mulher parece que aceitou facilmente ou mais facilmente a repreensão, a disciplina. O homem ficou um tanto arisco à instrução, à disciplina, mas como parece que a moça havia aceitado, aquele ditado, ele se faz presente, né? Quando um não quer, dois não brigam. E aí aquele homem parece que aceitou também a disciplina. Dado o momento, o homem volta a investir na moça casada. O homem casado volta a investir na moça casada. Ela cede. Eles voltam a se encontrar. Num momento específico, quando o rapaz ia em sua direção para poder consumar mais uma vez um adultério maligno, ele sofreu um acidente de carro e morreu. Queridos, isso não é coincidência. O homem que estava a caminho do pecado foi direto para o juízo. E como se apresenta diante do Supremo Juiz, sabendo que os seus últimos momentos estavam destinados ao pecado. Ao pecado que lhe fora avisado. Não foi coincidência. Não aconteceu. Certamente o Altíssimo não vai dizer para ele, está vendo? Se tivesse, olha como a vida acontece. Não.
O Altíssimo disse: basta, acabou, é hora do juízo. Essas foram as palavras do Altíssimo, e aquele homem encontrou-se com o seu Criador diante do abraço do pecado e da morte. Palavras duras, meus irmãos, mas uma má conduta precisa ser exemplificada, precisa ser vista como maligna, destruidora e que traz morte, não só da vida, mas da alma. Morte não só da carne, mas da alma. Deus não tem só uma expectativa quanto às nossas condutas. Ele tem direções específicas. Deus não simplesmente espera algo. Quisera eu que o irmão Augusto agisse de tal maneira. Não. Ele tem instruções específicas sobre como deve ser o meu comportamento. O meu e o seu. Um exemplo disso? Abra comigo em Tito, capítulo 2. Veremos o verso 1 a 9. Tito, capítulo 2, verso 1 a 9. Aqui nós temos instruções de Paulo para seu filho na fé sobre como deve ser o comportamento do povo santo de Deus, povo pelo qual Cristo derramou seu sangue. Diz assim, Tito capítulo 2, verso 1 a 9. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós, povo de Deus. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los e a não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Percebe, meus irmãos, que há instruções específicas para a nossa vida na fé? Tito não é um único artigo. Nós temos isso em toda a Bíblia, direções para um viver santo, sobre como devemos viver. Hebreus diz, sem santidade ninguém verá Deus. Uma boa conduta é determinante para o nosso lar, seja ele em terra, seja ele o lar celestial. Não se esqueçam disso. Agora observe comigo algumas qualidades nas condutas de Ruth e Boaz. Quem nos confere essa lista é o reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu acho ela por demais interessante, por demais útil. A começar por Ruth, vamos ver aqui alguns exemplos de sua boa conduta, quem ela é, porque de fato, a forma como vivemos nossas vidas dizem muito sobre quem nós somos. Primeira coisa, Ruth era uma mulher convertida ao Deus vivo. Ruth, capítulo 1, nós só vamos ficar no livro de Ruth para citar aqui qualidades. Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17.
Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado, e que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. A primeira coisa, Rute era uma mulher convertida a Deus. Não há boa conduta para um crente se ele não leva em consideração o Deus pelo qual ele vive, o Deus a quem ele serve. Outra informação, Rute era uma mulher trabalhadora. Rute, capítulo 2, verso 2, diz assim: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. No verso 15 e 17 do capítulo 2 nós temos: quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, retirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela recolha e não a impeçam. Assim Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Uma mulher trabalhadora em meio à sua crise, em meio ao seu problema. Outra, uma mulher respeitosa. Possuía um lindo relacionamento com a sua sogra. E aqui a gente vê todo o seu discurso, no capítulo 1, a partir do verso 15. Vemos o cuidado que ela tem. Ela vai trabalhar justamente para que ela e a sogra tenham o que comer. Em várias ocasiões, Noemi chama Rute de minha filha, carinho exacerbado. Eu lembro que a minha mãe, na nossa igreja, no Rio de Janeiro, era conhecida como aquela que amava a sogra. Eles diziam: lá vai ela, a moça que ama a sua sogra. Minha avó tinha dificuldade no caminhar, era uma pessoa dificílima, mas ao conhecer a Cristo, tornou-se mais doce. E faça chuva ou fizesse sol, ela iria à igreja no domingo. E mesmo com dificuldade de se locomover, ela ia, e minha mãe a levava para cima e para baixo. E as pessoas diziam: lá vai a moça que ama a sua sogra. Havia uma senhora na igreja que só chamava a minha mãe de Rute, porque não via em outro lugar ou em outra mulher alguém que amasse tanto e cuidasse tanto pela sogra. Meus irmãos, não só pela sogra, mas o amor deve ser um fundamento nosso, enquanto cristãos. Dentre muitas qualidades que um cristão deve ter, amoroso é a mais básica. Ninguém pode dizer: lá vai aquele homem que é crente, ele é honrado, ele é justo, ele é corajoso, mas ele não ama ninguém, mas ele é arisco, ele não demonstra carinho. Meus irmãos, isso acaba com um testemunho. Um crente, um cristão precisa ser amoroso. Reveja a sua forma de falar, reveja a sua forma de lidar com o próximo. Seja ele sua sogra, seja ele um irmão, seja ele alguém que não é cristão. Lembre-se disso. Rute tinha um bom testemunho em toda a cidade. Rute, capítulo 3, verso 11, a fala de Boaz diz: agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Que testemunho poderoso que transformou a mulher pagã, quiçá bruxa, em a mulher virtuosa que toda uma cidade conhece. Lá vai aquela moça que trabalha para cuidar da sogra, que está desobrigada. Isso é muito importante a gente lembrar. O casamento acabou, Rute não tinha mais obrigação para com a sua sogra, ela não teve nem herdeiros, não há obrigação para com aquela família, mas ela está ali. Que testemunho poderoso, que testemunho poderoso. Agora vamos pensar sobre a figura de Boaz. Boaz era um homem íntegro, capítulo 3, verso 8 e 10, a fala dele, ao ver uma mulher aos seus pés. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Rute, disse ela. Estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador.
Boaz respondeu: o Senhor abençoe, minha filha, este seu gesto de bondade ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Boaz é um homem íntegro. E aqui eu quero apenas pincelar talvez essa atitude de descobrir os pés, porque busquei em alguns comentaristas bíblicos, mas não consegui encontrar alguma explicação para essa questão de descobrir os pés. Posso ter falhado em minha busca, mas suponho que o ato de descobrir os pés possa ter sido ali o facilitador para que o homem acordasse no meio da noite. Afinal, ele estava bebendo, ele tinha bebido um pouco, mas note que a Bíblia não diz que ele passou do ponto, ele não está bêbado, ele estava apenas comemorando. Isso aqui não invalida o testemunho de Boaz, é importante dizer isso. E talvez o ato de descobrir os pés fosse para facilitar que o homem acordasse no meio da noite. Outra coisa que precisamos ressaltar é que a atitude de Ruth pode parecer um tanto estranha, mas não é. Ela sai do meio da noite, ela vai até aquele lugar, porém, muitos comentaristas concordam que se a atitude dela fosse uma atitude vista como incorreta, Noemi não direcionaria a sua nora, a sua filha, a tomar tal atitude, ok? Então, aqui precisamos compreender que há uma ousadia, mas não há sexualidade, não há ali sensualidade na sua postura. Ela deita-se aos pés de Boaz, e ele, o homem íntegro que é, ele não toma nenhuma atitude precipitada. E aqui a gente pode fazer duas ponderações a respeito da integridade de um homem, ou no caso de Boaz. Boaz, ele foi fiel aos seus princípios quando ninguém estava observando. O que você faz quando ninguém te vê? Mantém-se íntegro ao seu Deus? Quando há 4 paredes, o que você faz? Você mantém a sua integridade? Outro ponto sobre a integridade de Boaz: ele sabe lidar com a vulnerabilidade do próximo. Ruth mostrou-se vulnerável naquele momento. Aquele homem não avançou sobre ela. Aquele homem não entendeu esse gesto como um sinal verde para que ele a dominasse. Ele não faz isso. Ele respeita aquela mulher. Ele respeita a vulnerabilidade. Meus irmãos, não podemos ser o tipo de pessoa que, quando alguém está vulnerável, nós usufruímos ou abusamos disso. Eu lembro que, quando jovem, em certa ocasião, a escola onde eu estudava, ela era muito perto de uma banca de jornal. Eu sempre gostei de ler revistinha em quadrinhos, mangás, então estava sempre na banca e fiz amizade com um rapaz que vendia. E eu lembro dele contando para um grupo de pessoas. Na época eu não era cristão, é importante ressaltar isso, mas ainda assim a graça comum me fez compreender que havia algo errado naquela posição. Alguém tinha dito para o rapaz assim: nossa, cordão bonito que você está usando. E ele disse: pois é de prata, ele é um cordão realmente muito bonito, muito trabalhado. Aí alguém falou assim: quanto que você pagou? Aí ele: R$50. Aí todo mundo: como que você pagou tão barato num cordão tão caro? Ele: simples, havia um homem desesperado aqui tentando fazer dinheiro. E aí ele explicou: aquele homem desesperado por dinheiro, ele veio vender o cordão a R$150. Eu disse: não. E ele tentou vender para todo mundo e não conseguiu. E eu disse: eu dou 50. E aquele homem desesperado voltou implorando, falou assim: eu dou 100. E ele disse: não, eu dou 50. E aí, depois de ter tentado vender em todos os lugares, ele voltou para mim e eu comprei por R$50. E ele, mostrando que ele tinha sido esperto, que a atitude dele era correta, ele disse: quando alguém está desesperado, a gente conquista tudo dele. Ainda que eu fosse adolescente, ainda que eu não fosse cristão, aquilo soa-me estranho. Eu falei: não, em meio ao desespero de alguém, você está lucrando. Em meio ao desespero de alguém, nós não podemos ser esse tipo de pessoa, meus irmãos. Essa não é a conduta de um homem cristão, alguém que abusa da vulnerabilidade de alguém. Caminhando, Boaz também era um homem generoso. Nós vemos isso no verso 15 e 17 do capítulo 3.
Ele não despede Ruth de mãos vazias. Por isso disse, verso 15, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois voltou para a cidade. 17, nós temos Ruth contando o que aconteceu. Ele acrescentou, ele me deu essas medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra de mãos vazias. É um homem generoso. Nós vemos no capítulo 2 que ele de propósito manda que derrubem espigas para que Ruth possa pegar. É um homem generoso. A generosidade faz parte também do cristão. E o mundo lá fora não consegue entender isso. Retirar do meu salário para abençoar o meu irmão, as pessoas veem isso como burrice. Nós chamamos isso de graça. Nós chamamos isso de graça. Não se esqueça. Por último, Boaz era um homem leal. Capítulo 3, verso 12 e 13, ele diz, é verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã, veremos se ele quiser resgatá-la. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Esse homem não avança sobre essa mulher. Ele jura em nome de Deus que tomará uma posição em favor da circunstância do estado de Ruth e, por consequência, de Noemi. Mas não mente, não engana, não tenta usufruir da vulnerabilidade dessa moça. E aqui há uma observação que é preciso ser feita sobre a lei do resgate. Apenas informando, a gente viu em alguns momentos que Noemi diz, esse homem é resgatador, e o que isso significa? A lei do resgate era um direito e obrigação do parente consanguíneo masculino mais próximo de defender o nome da sua família e de preservar os seus bens. Nós vemos isso nos livros da lei de Moisés. Nós temos algumas maneiras, né, que se destacam entre a ação do resgatador. Por exemplo, ele pode vingar a morte, e ele deve vingar a morte de um membro da sua família. Isso está em Números capítulo 35, do verso 19 ao 21. Você pode perceber que é dever do resgatador resgatar a honra da família ao se vingar, ok? Lembrando que, nova aliança, não existe mais isso, tá bom, meus irmãos? Isso aqui era uma estrutura, um ensino que servia de aia, de tutor até Cristo. Cristo chegou, não temos mais esse direito. Outro exemplo, ele poderia exercer o seu papel de resgatador comprando de volta uma propriedade da família vendida para pagar uma dívida. Imagine você que acaba adquirindo uma dívida e diante disso tem que vender a sua própria casa, sua própria terra. A lei do resgatador diz que se há um parente com posses, esse homem, por amor a ti, ele deve ir lá e comprar essa propriedade. O texto nem diz que ele deve devolver para ti, não diz isso, mas ele está tentando limpar o seu nome para que não haja um prejuízo do teu nome na praça, para que ninguém saiba que você é uma pessoa endividada. Ele resolve e traz novamente a terra para a posse familiar, para que não fique em ti a sensação de que eu perdi anos de conquistas da minha família em função de dívida. O resgatador tem esse dever. Outro exemplo, ele pode comprar de volta um parente mais próximo que tenha se vendido como escravo para pagar dívidas. Isso era normal. Um parente com posses, ele deveria resgatar um parente que se vendeu por escravo para pagar dívidas. Isso está em Levítico, capítulo 25, versos 47 e 49. E por último, e aqui sim, adequando-se à nossa história, um parente, um resgatador, casando-se com a viúva de um parente, ele a resgata. Isso está em Deuteronômio 25, versos 5 e 6. E alguém pode se perguntar, irmão Augusto, você não havia dito, há 2 domingos atrás, que essa era a lei do levirato? Sim, a lei do levirato, a lei do cunhado, ela está dentro do compêndio de leis do resgatador. Então, o cunhado aqui pode ser também compreendido como parente mais próximo. E Boaz era um parente mais próximo. Porém, ele não é mentiroso. Então, ele diz, tem alguém mais próximo que eu. Eu não posso passar à frente de tal homem. Mas se esse homem não cuidar de você, em nome do Senhor eu juro que eu cuidarei. Que palavras.
antes de irmos para o último ponto, quero ressaltar aqui o pedido de casamento neste capítulo. Talvez você não tenha percebido, não tenha notado, mas há um pedido de casamento aqui nesse capítulo. Ele está no verso 9. Quem é você? Perguntou ele, e Ruth responde: sou sua serva. Estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aqui nesse momento essa mulher diz: case-se comigo, cuide de mim. Que bonito, que bonito. Um tanto ousado, não é verdade? A mulher, ela vai então e faz o pedido de casamento. Ainda assim, é bonito notar isso. Note essa ação como ousadia de Ruth, não promiscuidade. Favor não confundir, coisas distintas. Ela toma uma postura ousada, mas deita-se aos pés de Boaz e não em seu colo. Há muita diferença nessa postura. Ela deita aos pés, não ao colo desse homem. Não há sensualidade aqui, não há lascívia. Há vulnerabilidade, um pedido de casamento amoroso. E aqui, meus irmãos, é provável que Boaz, por ser mais velho, jamais cogitaria a ideia de pedir Ruth em casamento. Por ser um homem honroso, talvez em sua mente ele pensasse que poderia estar impondo um jugo sobre uma moça nova, que ela não gostaria. E se ele tomasse a atitude de resgatá-la, ela teria que aceitar. Então talvez jamais passasse pela cabeça de Boaz pedi-la em casamento, pois ele tinha carinho por ela e não queria impor sobre ela nada que ela pudesse não gostar ou que pudesse sofrer. E aí, meus irmãos, a ousadia de Ruth, ela precisa acontecer, ela vem em bom momento, porque às vezes nós homens precisamos de um empurrãozinho. A gente às vezes deixa passar algumas coisas, não é verdade? Inclusive o que parece ser óbvio. Vou te dar um exemplo. Meu amor, não brigue comigo. A Bruna às vezes me dá alguns exemplos, me dá algumas dicas do que ela quer. E eu falho, meus irmãos, em perceber. Eu falho. Vou dar um exemplo. Às vezes ela quer comer um churrasquinho, né? Ela quer passear e comer um churrasco. E ela diz, com a classe, com a elegância que a minha esposa tem: eu vi uma propaganda de um lugar que está com preço bom. E a minha resposta é: não, de fato, com a quarentena, eu imagino que os locais estão realmente tentando se adequar à relação. Nada que ela queria ouvir, meus irmãos. Eu gastei ali 2 minutos de discurso, nada que ela queria. Depois, ela não contente com isso, ela tenta me dar uma nova dica. E ela diz: nossa, eu vi uma foto bonita, né, de uma carne bem cortada, e minha esposa, ela faz gastronomia, ela tem um desejo ali, ela vê a comida como uma arte. E ela diz isso para mim: nossa, vi uma foto bonita de uma carne bem cortada. E minha resposta para ela: eu vi um documentário ou algum informativo de pessoas que estão se profissionalizando na área de tirar fotos de alimentos. Curioso, né? Nada do que ela queria, meus irmãos. Falhei mais uma vez. A terceira vez ela me diz: faz tempo que não saímos. Não é verdade? Faz um tempo que a gente não sai. A minha resposta: a gente não foi caminhar semana passada? Meus irmãos, às vezes a gente falha, e o que é óbvio pode passar despercebido. Misericórdia, ainda bem que ela é uma mulher de oração. Ainda bem que ela é uma mulher de oração. Não se desfaz do marido que Deus deu. Meus irmãos, aqui cabe uma pergunta. O próprio Deus tinha prazer na conduta de Jó. Na eternidade, ele diz para o diabo: está vendo meu servo Jó? Está vendo que varão valoroso? Está vendo como ele é um homem íntegro? Te pergunto, meus irmãos, o Altíssimo tem prazer na tua conduta? Avaliando como você tem se comportado, quando eu avalio o meu comportamento, será que o Altíssimo está satisfeito? Ele pode dizer: está vendo o Augusto? Como eu me alegro na conduta dele. Será? Uma boa conduta é fundamental para a edificação de um lar.
Por último, saiba que o Senhor não descansa, nem descansará, até que os seus estejam bem, eternamente bem. Portanto, aguarde em sua soberania. Esse é o terceiro ponto desta mensagem. E você vai observar isso comigo nos versos 16 a 18. Leia o capítulo 3 de Ruth comigo, verso 16 a 18. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Mais uma vez, Ruth mostra a Noemi provas do favor de Boaz para com ela. No capítulo 2 aconteceu a mesma coisa. Ela, além de ter colhido bem, Boaz permitiu que Ruth comesse da mesma comida dos trabalhadores. Sobrou, ela leva a sogra. Perceba que, mais uma vez, Noemi está tendo provas do favor de Boaz para com Ruth. E aqui apenas algo a título de nota de rodapé, um comentário breve. Às vezes nós vemos crianças de 4, 5 anos, de mãos dadas, e elas dizem: é meu namorado, é minha namorada, e a gente acha isso bonitinho, a gente acha isso fofinho, mas, meus irmãos, a gente precisa rejeitar esse tipo de comportamento. A gente não pode endossar isso, a gente não pode achar fofo e dizer para a criança: é isso, é bonito. Não incentive uma criança de 4 a 5 anos a dizer que tem namoradinho. 10 anos também não está bom, meus irmãos, 12, 13, não está legal ainda. Por quê? Porque se a gente incentiva uma criança de 4 a 5 anos a ter namoradinho, a gente não pode se espantar quando um adolescente, quando se tornar adolescente, só tira notas ruins e para ele, à beira do abismo, é a rejeição de um relacionamento. Cuidado com o que a gente diz. Cuidado com o que a gente ensina aos nossos filhos. Preciso se lembrar disso. Lembro do pastor Paul Washer explicando sobre como ele tratou com seu filho quando, aos seus 13, 14 anos, ele deu sinais de que queria se relacionar com uma moça porque estava gostando de uma menina. O pai dele disse: 2 coisas eu preciso ter certeza que você sabe. A primeira, domínio da palavra de Deus. A segunda, capacidade para trabalhar. Se você tem interesse por uma moça, por uma jovem, você não deve se preocupar com a sua lábia para conquistá-la. A primeira coisa que você deve fazer é dedicar-se à leitura da palavra de Deus, pois você precisará cuidar da vida espiritual dela para o resto de sua vida. O segundo ponto, você precisa dedicar o seu trabalho. Tire boas notas, procure o melhor emprego, dedique-se, pois ela vai comer do pão do seu trabalho. Ela pode trabalhar? Sem dúvida, é claro que ela pode trabalhar, e a Bíblia não diz que a mulher não pode trabalhar. Vide a trabalhadora Ruth. O que a Bíblia diz é que não é obrigação dela, é a nossa obrigação. Meus irmãos, me dá um tremor quando vejo um homem descansado às costas de sua esposa. Não é assim que Deus projetou. Se você tem acompanhado os devocionais de nosso pastor, ele explicou, acho que há 3 dias, sobre o dever do homem em função do castigo de Adão, de trabalhar e zelar pelo seu lar. Essa é a nossa função. A mulher pode trabalhar sem dúvida. A Bíblia não diz que ela não deve. O que a Bíblia diz é que o homem precisa. É imprescindível que esse homem lute pela sua família. Espiritualmente falando, não pense que Deus não vai cobrar de você, varão. Você que está me ouvindo. Se a sua mulher tem dúvida na Bíblia, é a sua função buscar a resposta, a solução. Nem que seja ir até o seu pastor, nem que seja você perder dias, perder noites, buscando na Bíblia, mas a sua esposa não pode sentir falta espiritual de nada. É a tua função. Você casou para isso, você vai responder diante de Deus sobre isso, não se esqueça. Mas caminhando, verso 18, a conduta de Boaz tem mais algo a dizer. Noemi percebe outra coisa através da conduta de Boaz. Ele é um homem que não vai descansar até resolver o problema de Noemi. Noemi sabe
que pode confiar na conduta desse homem. Ela viu exemplos da postura de Boaz. Portanto, ela diz, fique tranquila, vamos aguardar. Ele não vai descansar até resolver essa situação. Assim como Boaz está determinado a ver solucionado o problema de Ruth, tenha certeza, Deus Pai está determinado a solucionar o seu problema. Ora, Ele já solucionou. Em Cristo na cruz, o seu problema foi solucionado. Não é à toa que em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala que os nossos problemas, as nossas lutas são leves e momentâneas. Não se esqueça disso. Em João capítulo 3, verso 16, nós temos prova que Deus não descansa e trabalha em nosso favor. Por quê? Diz assim o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer significa fracassar, significa falhar, significa morrer. É o fim. Deus nos deu a Jesus para que nós não conhecêssemos o fim, para que nós não conhecêssemos a tristeza absoluta, para que não houvesse morte em nossas vidas. Cristo, que embora sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus e humilhou-se a si mesmo e foi até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 5. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que houvesse água da vida, para que a gente pudesse beber, Ele derramou o seu sangue no Calvário. A água da vida que bebemos é às custas da oferta de libação de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz. Ora, em dado momento, o centurião com uma lança atravessa o lado de Cristo e dali sai água. Por que não pensar que a água que brota das feridas de Cristo é aquela que nos promove vida e sara as nossas dores? Não é verdade, meus irmãos? Por fim, Salmo 121, leia comigo. Isso deve ser o seu consolo, essa deve ser a sua certeza. Salmo 121 diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá. Na lua, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Eu posso ouvir um amém? Amém, meus irmãos. Por último, aplicações finais para a edificação do seu lar, cristão. Conheça a sua função. Ouça bons conselhos, leia a palavra de Deus, ela vai te ajudar. Tenha uma boa conduta. Você não só será reconhecido por ela, como também colherá os seus frutos, os frutos de uma boa conduta. Por último, o meio de graça capaz de solucionar o seu maior problema é Cristo Jesus, e Ele já o fez na cruz. Portanto, lembre-se disso e descanse em Deus, que venceu a morte e escreveu o seu nome no livro da vida, com o seu precioso sangue. Amém? Amém, meus irmãos. Semana que vem, com pesar eu digo, é a nossa última mensagem do livro de Ruth. E a gente vai ver um desfecho maravilhoso do Deus da providência, que torna vidas inteiras de tristeza em alegria, em questão de dias. Amém? Vamos ao Pai em oração. Meus irmãos podem subir para preparar uma canção, aquela que melhor tocar o seu coração. Meus irmãos podem escolher entre uma das duas. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua infalível palavra. Obrigado, Senhor, pelo consolo que recebemos ao lê-la, ao estudá-la, Senhor. Obrigado, Deus Santo,
porque aqueles que pereciam em delitos e pecados foram feitos teus filhos, e pela graça, pela fé, nós fomos salvos. A salvação que não é mérito nosso, mérito do teu Filho Jesus na cruz do Calvário, foi nos concedida em amor, por amor. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Espírito. Que o Deus Trino possa continuar cuidando de nós. Zela, Senhor, pelos teus filhos, pelos teus servos. Compreendemos, Senhor, que carecemos de Ti. Sabemos que não podemos ir nem para a direita, nem para a esquerda, se o Teu Santo Espírito não estiver conosco. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o Senhor tem expectativas quanto à conduta dos Teus servos. E através do Teu Santo Espírito, ajuda-nos, Senhor, a tomá-las. Em nome de Jesus. Agradecemos no nome de Jesus Cristo, Autor e Consumador de nossa fé. E dizemos juntos, amém. Amém, meus irmãos.